nosso primeiro exemplo, tá bom? O exemplo 1 me diz o quê? Um corpo A é colocado em contato com outro corpo B, do qual recebe 1 vezes 10 elevado a 12 elétrons. E ele pede, determine a carga elétrica do corpo A. Galera, vamos primeiro anotar o seguinte, ele quer saber quem é a carga do corpo A. Então, é o seguinte, imagine que o corpo A estava neutro. Ele tinha a mesma quantidade de elétrons, ou então, aliás, ele tinha a mesma quantidade de elétrons e de prótons. E aí o que aconteceu? Ele foi colocado em contato com um outro corpo B, do qual recebeu, né? Do qual recebe 1 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Então, o que acontece? O A foi colocado em contato com outro corpo B, do qual recebeu, tá? Quem recebeu? Foi o A, não foi o B. Tá bom? O B passou elétrons para o A. Recebeu uma quantidade de elétrons. Qual foi a quantidade de elétrons que ele recebeu? Bem aqui, ó. 10 elevado a 12 elétrons. Aí você pensa o seguinte, se ele estava neutro, ele estava com quantidades iguais de elétrons e de prótons, agora ele recebeu elétrons, então ele fica com mais elétrons. Então eu já sei que a carga do A vai ser negativa, porque ele recebeu elétrons, então ele ficou com mais elétrons do que prótons. E agora eu vou determinar qual é o valor dessa carga. Como é que nós vamos fazer para determinar o valor dessa carga? Você vai colocar Q igual N vezes E. Professor, e quem é o E mesmo? Vou colocar bem aqui do lado. Tá? O E, vou colocar aqui nessa ponta. O E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Observe que a questão nem me forneceu o valor do E, não. Algumas questões vai fornecer, outras não. Então, guarde esse valorzinho aqui na memória e vamos lá. Eu quero saber a quantidade de carga do A, então eu quero saber o Q. Eu vou colocar Q igual... Quem é o valor do N? O N é a quantidade de elétrons que ele vai ter a mais ou então sobrando. Nesse caso, o A ele vai ter elétrons a mais. Então, vai estar sobrando elétrons. Por quê? Porque ele recebeu essa quantidade de elétrons do corpo A. Então, o N vai ser justamente essa quantidade. Eu vou colocar aqui 1, ou melhor, perdão, 1 vezes 10 elevado a 12 vezes o valor da carga elementar, que a gente falou que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Para finalizar aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai ver que esses dois valores não são potências, são numerais comuns sem ser potências, perfeito? Então eu pego esses e esse e multiplico. 1 vezes 1,6. Você coloca 1,6. Já aqui e aqui são potências, porém todas as duas têm a mesma base. Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Quando você somar os expoentes, vai ficar o quê? 12 mais o outro expoente tem um sinalzinho negativo, então eu tenho que colocar aqui, ó, 12, aí o sinalzinho de mais, porque a regra diz que eu somo os expoentes, e aqui o outro expoente eu coloco o sinal dele, não posso esquecer. Fechar aqui agora, vai dar 1,6 vezes 10, e aí você vai olhar, 12 mais e menos, vai dar menos, 12 menos 19, menos 7. Então, galera, a carga elétrica do corpo A vai ter esse valor e o sinal negativo. Vamos colocar aqui bem aqui no final e aproveita e coloca logo em todo o resto, tá? Então, a gente vai ter que o resultado vai dar menos 1,6 vezes 10 a menos 7 coulomb. Perfeito aí? Vamos lá ao próximo exemplo. Pessoal, vamos lá agora ao segundo exemplo, tá bom? Olha o que ele nos diz. Uma gota de água possui uma carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 a menos 16 coulomb. Quantos elétrons em excesso ela tem? Observe que essa questão mudou um pouquinho o contexto.
No exemplo 1 que a gente fez anteriormente, ela fez o quê? Ela nos deu a quantidade de elétrons que tinha em excesso, né? Que ganhou, faltou, perdeu, sei lá. E aí depois perguntou qual é a quantidade de carga. Nesta questão, ela fez o inverso. Já me deu a carga elétrica, já me deu a carga, e pede para que eu descubra a quantidade de elétrons. Antes de você começar a fazer as contas, dá só uma organizadazinha. A gente sabe o seguinte, a gente sabe que a quantidade de carga é essa. Então você bota Q é 1,6 vezes 10, aliás, menos, né? 1,6 vezes 10 a menos 16. Perfeito aí? E aí você vai observar o seguinte. Ela quer que você descubra quantos elétrons em excesso ela tem. Olha, quantos elétrons? Então ela quer saber o N. Professor, e o valorzinho do E? Sempre vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, eu tenho essas informações aqui na questão. Eu preciso encontrar isso, o valor da carga, aliás, o valor da quantidade de elétrons, e eu vou usar essa regrinha. Q igual a N vezes E. Para me descobrir a carga, eu multiplico o N vezes o E. Porém, nesse caso, pessoal, ele já me deu a carga. E já me deu o E. Eu já sei qual é o E porque é a carga elementar. Né? Esse valorzinho aqui vai ser sempre ele, tá bom? Não vai mudar. E eu quero descobrir esse carinha aqui, o N. Você faz só o seguinte, você organiza primeiro a sua equação. Deixa aqui o N de um lado. O Q permanece do outro lado normalmente. Só que o E, observa, o E está multiplicando o N. Ele vai para lá dividindo. Então, olha como é que fica. N, que é o que eu preciso, vai ser o Q. Quem é o Q? Menos 1,6 vezes 10 a menos 16, né? Deixa eu colocar aqui certinho. A menos 16, ok? E quem é o valor do E? Está aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Surge uma pequena pergunta. Professor, nesse caso aí, se eu dividir isso aqui, vai dar um valor negativo. Existem quantidades negativas? Até fica assim realmente meio chato mesmo, meio incômodo, certo? Então o que é que você vai fazer? Quando você usar a regrinha aqui, você vai entender que não vai colocar o sinal. Já que ele quer a quantidade de elétrons em excesso, né? A gente já vai tirar o sinal e vai resolver a questão. Para resolver isso, você vai dividir esses dois numerais, ó, 1,6 dividido por 1,6 vai dar 1. E aqui eu tenho divisão de potências de mesma base. Quando você tiver potência de mesma base e numa divisão, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar o que? A base é a mesma, que é 10, tá bom? E vai colocar o primeiro expoente, menos 16, menos o segundo expoente. Porém, o segundo expoente já tem um negativo também, então eu tenho que colocar menos 19. Resolvendo aqui, ó, fica 1 vezes 10 menos 16. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Cuidado, viu? Sinalzinho é importante. Menos com menos vai dar mais. Então fica menos 16 mais 19. Então vai dar o quê? 3. O número de elétrons que essa gota de água possui em excesso, tá? Por isso que a carga é negativa, tá? Porque está em excesso. Vai ser esse. Perfeitinho?